Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje aí o objetivo é tirar a dúvida de algumas pessoas em relação à utilização dos drones aí para mapeamento, quando o objetivo é gerar mapas e rotas de pulverização para os drones da DJI. Aos que não me conhecem ainda, eu sou Guilherme Lucas Scherer, sou sócio aqui da SX Drones, uma empresa do extremo oeste catarinense especializada em drones. Nós somos revenda autorizada da DJI aqui no Brasil. Então a primeira pergunta que surge com relativa frequência aí é se o drone que a gente vai fazer o mapeamento ele tem que ser obrigatoriamente da linha Phantom. E a resposta é não. A gente recebe relatos aí de várias pessoas que entram em contato com algumas empresas e essas informam que só a linha Phantom é compatível aí com a utilização no DJI Terra. Não é verídico, né? Existe uma diferença sim entre a linha Mavic, por exemplo, a linha do Air 2S e a linha do Phantom. Os Phantoms a gente consegue planejar e executar a missão aí de coleta de imagens pelo próprio DJI Terra, enquanto que nos outros drones a gente faz esse processo em um outro aplicativo aí que a gente utiliza aqui na empresa, no caso o Drone Harmony, que inclusive a gente publicou um vídeo essa semana ainda comentando sobre o procedimento, então vou deixar o link aí aqui no vídeo também, né? Mas não precisa ser da linha Phantom. Como eu comentei, então o Phantom tem a questão aí de poder pelo próprio DJI Terra executar a missão da coleta das imagens, enquanto que na linha dos Mavics aí a gente não consegue fazer isso. Porém na prática aí a maioria das empresas que fazem mapeamento com outro drone também não utilizam o mapeamento pelo próprio DJI Terra, né? Então hoje fica muito mais fácil a gente pegar um smartphone aí com o aplicativo, por exemplo, o Drone Harmony, onde a gente consegue planejar a missão aí pelo próprio aplicativo, a campo mesmo. A gente planeja a missão no aplicativo, no smartphone, conecta aí no controle e executa a missão, coleta as imagens. Depois a gente pega ou diretamente aqui do armazenamento interno, no caso do Air 2S, e do Air 2, logicamente se não for um projeto muito grande, ou então a gente retira aí o micro SD e aí pega as imagens, coloca no computador aí para processar, né? Não tem a necessidade de planejar, de fazer um negócio direto pelo Terra. Como eu comentei já, o modelo que a gente recomenda hoje, o modelo que a gente usa aqui na empresa seria o modelo Air 2S, né? É um drone aí que tem uma câmera de 1 polegada, né? Então a mesma câmera aí, por exemplo, da linha Phantom também, né? Então uma câmera de 1 polegada, ideal aí para aerolevantamento. É um drone bem recente da fabricante, a gente teve o suporte aí para aplicativo de planejamento e execução de voo no início do ano agora, aí pelo mês de fevereiro, né? Então agora a gente tem suporte aí também para executar missões com esse tipo de drone. Toda a parte de suporte é muito mais fácil hoje para um drone, um Air 2S, por exemplo, como para a linha Phantom. A parte de manutenção também acaba se tornando valores aí mais reduzidos nos drones mais recentes, né? A própria questão de tecnologia evoluiu também, né? Por mais aí que drones da linha Phantom tenham uma tecnologia extremamente interessante também, drones mais novos aí têm tecnologia superior, né? Então, a questão de desvio automático de obstáculos tem já no Air 2S, no Air 2, se precisar. A questão de alcance de transmissão de sinal, hoje um Air 2S chega até 12 km, segundo a fabricante também. Então, são pontos aí que vão sendo melhorados conforme o tempo e que fazem aí a gente justificar o investimento hoje no Air 2S e não no Phantom. Os próprios drones da linha Phantom já saíram do mercado, né? Hoje a gente tem disponível somente Phantom 4 multispectral e Phantom 4 RTK, né? Phantom 4 Pro versão 2.0, que é parecido com isso aqui, né? Que se utiliza aí para mapeamento, que tem uma câmera de 1 polegada também, já saiu de linha. Então a gente não consegue mais encontrar hoje no mercado drone da linha Phantom aí com sensor RGB sem RTK para utilizar para essa finalidade. Nós já utilizamos aqui na empresa os dois modelos aqui para aerolevantamento, para gerar mapas e rotas de pulverização, né? Então por muito tempo a gente utilizou o Phantom 4 Advance, que tem as mesmas características aí do Pro versão 2.0 na questão de câmera, e hoje a gente utiliza o modelo Air 2S. Vários fatores aí nos levaram a hoje preferir o Air 2S do que o Phantom, né? Um desses fatores aí seria a portabilidade do equipamento também. A linha Mavic aí, todos já sabem aí que é extremamente portátil, né? Então a gente consegue dobrar esse tipo de equipamento e facilita o transporte aí de uma forma aí que para nós se justifique só a utilização já com base nisso aqui, né? Então eu vou pegar aqui a bolsa de transporte de cada um só para você entender melhor a diferença. Então eu estou aqui com a bolsa de transporte dos dois drones, né? Do Air 2S, a mesma bolsa que do Mavic Air 2 também, e a bolsa que do Phantom, né? Então você pode notar a diferença, não sei se no vídeo vai ficar tão claro assim, mas dá para ir levar uns 4, 5 Air 2S no lugar de um Phantom. No nosso caso, como eu já comentei, é um problema. E a gente trabalha hoje com uma caminhonete cabine simples para levar os equipamentos a campo. Então, justamente tem que ser cabine simples já para conseguir carregar tudo. Aí, levar uma bolsa de transporte dessa aqui, uma caminhonete cabine simples na frente, acaba ocupando muito espaço, né? Então, a bolsa aí do Air 2S a gente consegue colocar em qualquer lugar e fica muito mais fácil a questão de transporte. O próprio drone em si também é outro fator, né? O Air 2S aí a gente tira da bolsa, não precisa fazer a remoção de hélices, nada, né? Já vem pronto aí praticamente para voar. A gente só
só abre na hora de executar a missão, abre as hélices aí e executa, né? No caso do Phantom, a gente tem que tirar da bolsa lá e instalar as hélices também, né? Acaba demandando tempo aí, que também tem o próprio fator da chance de erro de trocar a hélice para quem tá começando, né? De trocar a hélice de lugar. Então, mais um fator aí que leva a gente a escolher hoje um Air 2S. Outra dúvida que surge com frequência aí, se é obrigatório ter RTK nesses drones aqui para executar um aerolevantamento para gerar os mapas e as rotas de pulverização. E a resposta é também não. Hoje a gente pode muito bem utilizar um Air 2S, um Mavic Air 2, sem RTK para gerar esse tipo de produto. Quando a gente processa imagens pelo DJI Terra, antes de inserir o mapa, ele pede para inserir um ponto de calibração, né? Que basicamente é um ponto foto-identificável, que a gente consiga identificar na imagem, no caso no ortomosaico, aí que esse ponto também esteja lá disponível na área onde a gente vai fazer a aplicação, né? Então, no dia da aplicação, a gente vai lá com o drone de pulverização, seja aí T10, T20, T30, coloca esse drone em cima desse ponto e faz o ajuste do mapa, no caso, um georreferenciamento aí do mapa com base nesse ponto, né? Então, a gente tem no mapa, no ortomosaico, um ponto foto-identificável, que é essa coordenada aí, e a gente pega o drone depois de pulverização, coloca em cima desse ponto, e aí a gente faz o ajuste com base nisso, né? Não dá problema de deslocamento de mapas, né? Pelo menos nas áreas que a gente fez. Então, a gente recomenda aí deixar o drone de pulverização um tempo ligado em cima do ponto de calibração, justamente para melhorar a questão de qualidade de satélite e a própria acurácia, né? Para quem trabalha com isso já sabe que se pegar um controle, ele aparece a acurácia lá em cima. Quanto mais tempo tu fica parado num lugar, geralmente esse valor ele vai reduzindo, né? O valor do erro, no caso. Então, por isso a gente recomenda deixar o drone um tempo a mais ligado em cima do ponto. Mas até hoje não tivemos problemas em relação a isso. Para quem nos acompanha há mais tempo aqui também sabe que o objetivo da empresa é dar viabilidade financeira aí para outros que estão começando no ramo também. Como a gente já começou e a gente atua no ramo, então a gente tem propriedade para falar sobre isso. Se pegar hoje um Phantom 4 RTK ou um Phantom 4 multispectral, que também tem RTK, os valores aí passam de 5, 6 vezes o valor de um Air 2S hoje, né? Então, financeiramente falando, para quem tá iniciando aí, eu acho que não é tão interessante assim, né? Um detalhe que vale comentar aqui no vídeo também é em relação ao Phantom 4 multispectral, né? A grande diferença de um Phantom 4 multispectral para um Phantom 4 RTK ou então um Phantom 4 Advanced ou Pro versão 2.0 é justamente a parte multispectral, né? Então a gente tem um sensor aí, vou deixar uma imagem na tela aí, a gente tem um sensor aí com 6 sensores, com 6 lentes aí que captam diferentes partes aí do espectro eletromagnético. Então, no caso do Phantom 4 multispectral, a gente tem os 6 sensores, como eu comentei, né? Junto no mesmo gimbal, no mesmo estabilizador. Então, tem o sensor aí RGB, que é o que a gente tem nesses drones aqui também. A gente tem um sensor que é para a banda do Red, um para a banda do Green, um para a banda do Blue, um para a borda do vermelho, um para a banda aí do infravermelho próximo, no caso o NIR. Ou seja, aí para gerar índices de vegetação, como por exemplo o NDVI, a gente precisa justamente ter a parte do infravermelho para elaborar esse índice, né? Então o NDVI, no caso, ele não consegue ser elaborado com drones com sensores RGB, como é o caso do Air 2, o Air 2, Air 2S e os da linha Phantom normais também com sensor RGB. Porém, a gente tem a possibilidade de gerar outros índices de vegetação também, que descritos na literatura aí com esse tipo de sensor aqui. Então não é uma imagem multispectral, a gente não tem a informação da radiação não visível, porém pode ser utilizada e existe uma relação aí, uma correlação entre os índices também obtidos aí com sensores RGB e sensores multispectrais. Então o Phantom 4 multispectral, justamente por ter essa capacidade aí de pegar outras bandas fora o espectro visível, o DJI Terra, o software lá, ele permite mais aplicações para esse tipo de equipamento, né? Então a gente consegue lá pelo próprio DJI Terra gerar um mapa de índice de vegetação e o próprio software lá, ele habilita a função também de aplicação em taxa variável, né? Então a gente consegue, com base no índice de vegetação, configurar lá se numa determinada região com um determinado índice de vegetação e a gente quer, por exemplo, aumentar a dose de produto aplicado, de calda aplicada, ou reduzir essa dose ou não aplicar, né? Então isso pode ser feito aí pelo DJI Terra quando se utiliza um Phantom 4 multispectral. Só que aí um fator que tem que ser analisado é justamente a questão da viabilidade financeira, né? Não adianta aí ter um Phantom 4 multispectral que gera índices de vegetação multispectrais, que te entrega NDVI, se tu não consegue ter a capacidade de fazer uma análise agronômica com base nisso e aí gerar informações reais e informações que possam ser aplicadas a campo com base nisso também, né? Então, se é para fazer um mapa colorido, um mapa bonito aí, para imprimir numa folha de ofício e botar na gaveta, eu acho que, infelizmente, a tecnologia custa muito caro para esse tipo de situação, né? Agora, se você já está num patamar um pouco mais elevado, né, a parte aí da experiência a campo mais elevada, que quer incrementar alguma coisa diferente na sua atividade, com certeza é um diferencial também, e se bem aplicado aí, com certeza tem várias áreas de atuação
e que pode ser remunerado a mais por utilizar esse tipo de ferramenta também. Na minha opinião também, só a questão do equipamento, a qualidade do equipamento, as especificações do equipamento não são o que dão a característica aí para a empresa ou o sucesso de uma empresa ou não, né? Por trás desses equipamentos existem pessoas, né? Essas pessoas precisam ter qualificação profissional para executar esse tipo de função, né? Então só um Phantom 4 multispectral hoje, se tiver na empresa ou não, ou se o profissional souber usar ou não, existe uma diferença muito grande com isso também, né? Então não é só o equipamento aí que resolve a maioria das situações como alguns pensam, né? A gente vê várias empresas aí investindo pesado em estrutura, em equipamentos e deixam a desejar aí na parte operacional, né? Na parte de conhecimento. Então equipamentos aí não trabalham sozinhos. No caso aí de sensores RGB, como por exemplo o Mavic Air 2, o Air 2S que a gente utiliza aí para fazer esse tipo de trabalho, a gente não consegue fazer mapas de aplicação em taxa variável e nem aplicação localizada. Basicamente o que a gente consegue fazer é delimitar os limites do talhão, né? Marcar os pontos aí que fazem a divisa do talhão e identificar também os obstáculos, né? Então, esse é o benefício de utilizar esse tipo de drone. A gente elimina a parte aí de fazer o mapa por caminhamento, que é justamente, eu já comentei em outros vídeos aqui também, que é a pior parte aí da pulverização com drones, né? Pelo menos na nossa região aqui, são áreas pequenas, áreas dobradas, aí a gente perde muito tempo se fizer por caminhamento todos os mapas, né? Fora o desgaste físico, o risco de acidente, animais peçonhentos e aí a lista fica maior também de problemas que a gente pode ter, né? Um detalhe que eu preciso falar nesse vídeo aqui também é em relação ao tamanho dos sensores de câmera. Se a gente pegar hoje, por exemplo, um Air 2S ou um Phantom 4 Advanced, Phantom 4 Pro versão 2.0 ou até o RTK, são todos drones que tem câmera de 1 polegada, né? Então a câmera, vocês podem notar aí no vídeo também, é uma câmera com tamanho razoavelmente grande. Se a gente pegar o Phantom 4 multispectral, por exemplo, que eu já deixei a imagem na tela e vou deixar de novo, vocês podem notar, vou deixar o comparativo aqui entre o Air 2S e o Phantom 4 multispectral. Observem aí o tamanho de câmera de cada um, aí isso impacta diretamente aí na resolução final do mapa. Se a gente acessar o site da DJI, pegar lá o Phantom 4 multispectral, nas especificações dele, vocês vão encontrar lá uma fórmula que seria basicamente para calcular ou para estimar o tamanho do GSD, né? Que seria aí a resolução do mapa que a gente tem. Se vocês forem olhar o tamanho de cada sensor daqueles lá, vocês vão ver aí que o sensor é de 1/2.9 polegadas, ou seja, é um tamanho de sensor muito pequeno, inclusive menor do que um sensor de Mini 2, né? O sensor do Mini 2 é 1/2.3 polegadas. Então, no caso, cada sensor daqueles aí do Phantom 4 multispectral é menor do que um do Mini 2. Se vocês verificarem também a resolução do sensor, vocês vão ver aí que cada sensor tem uma resolução aí de aproximadamente 2 megapixels por sensor, né? Enquanto que, por exemplo, um Air 2S hoje a gente tem 21 megapixels aí na mesma câmera, né? Então, por exemplo, a câmera RGB do Phantom 4 multispectral tem um tamanho muito menor, uma resolução muito inferior à de um Air 2S. E aí lá nas especificações do Phantom 4 multispectral ele dá essa fórmula aí, que seria basicamente a altura dividida por 18.9, e aí se a gente pegar, por exemplo, uma altura de 120 metros, que é o que comumente a gente faz para ter rendimento operacional, para mapear áreas um pouco maiores, vocês vão ver aí que a resolução ultrapassa aí os 6 centímetros por pixel, né? Se a gente entrar em alguns aplicativos aí que já dão uma estimativa de GSD baseado no modelo que a gente escolhe, se a gente fizer isso pro Air 2S a 120 metros, ele te dá uma resolução na faixa de 3.5 centímetros por pixel, né? Então praticamente a metade aí, o dobro da resolução no caso aí que a gente tem comparando um Phantom 4 multispectral com um Air 2S. Então, justamente em função do tamanho do sensor RGB que a gente tem, a resolução do mapa final que a gente tem é muito superior no Air 2S. E aí, qual é o benefício prático, por exemplo, de utilizar um drone aí que te entrega uma resolução de mapa maior? E é justamente aí a questão de conseguir identificar obstáculos, identificar fios, postes, árvores, galhos, com muito mais facilidade, por exemplo, no Air 2S do que no Phantom 4 multispectral. Então, justamente o objetivo é esse, né? A gente sabe, para quem atua no ramo aí também, sabe que é extremamente necessário a gente conseguir identificar algumas questões. Então, para um drone aí que te entrega o dobro da resolução voando na mesma altura, eu acho que é o que também entrega a viabilidade financeira aí na sua utilização. Então, se tu tá iniciando aí, tu tem a ideia de deixar de fazer o mapeamento da forma convencional, passar para um drone, eu sugiro esse tipo de equipamento aqui para começar. Se você já está mais evoluído, se de repente já tinha um drone desses aqui e quer partir para um Phantom 4 multispectral, um drone aí que te entrega imagens multispectrais, acho que é interessante sim, né? Dependendo da viabilidade na tua região, na demanda que tu tem por esse tipo de serviço, pode ser utilizado sim, sem problema nenhum também. Então esse foi o vídeo de hoje e espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma com vocês aí que nos acompanham. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, comenta
comenta, compartilha, deixa sugestões de vídeos aí embaixo também, manda aí para as pessoas que você acha que tem interesse, que tem esse tipo de dúvida também e às vezes não sabem para quem pedir. Os nossos contatos também estão na descrição do vídeo, podem mandar mensagem por lá, se a gente demorar para responder, porque a gente tem bastante correria aqui na empresa também, né? Então a demanda de trabalho para nós sempre é grande, mas a gente vai responder aí na medida do possível também. Beleza? Valeu!